Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia nesta terça-feira. No vídeo de hoje nós iremos trazer mais informações sobre o Esporte Clube Bahia. Vamos trazer informação sobre o assunto que está no momento, né? Falando-se bastante que era a ideia do Bahia poder administrar o estádio de Pituaçu, poder adquiri-lo e fazer uma reforma, poder jogar no estádio de Pituaçu. Eu quero trazer mais informações para vocês referentes a esse assunto, na qual eu estou tentando apurar desde da manhã, né? Que eu venho tentando contatos, informações para tentar aqui trazer para vocês um conteúdo de qualidade e obviamente também trazendo informações sobre o Zé Guilherme, reforço do Bahia para a lateral esquerda, que está atuando com a seleção brasileira sub-20, vem acompanhando o campeonato para acompanhar o Zé Guilherme de perto, né, que é jogador do clube. O Bahia contratou ele junto ao Grêmio. Quero trazer informações para vocês também referentes a isso. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo para que você possa ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. É muito importante que você faça isso, além, claro, de se inscrever para que você possa ajudar a nossa comunidade a chegar a 10 mil inscritos. E quando isso acontecer, eu sorteio uma camisa do Bahia aqui para você, torcedor. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo. Meu povo, trazendo informações, mas rapidamente queria fazer uma correção referente ao último vídeo. Eu falei sobre os goleiros do Bahia ir viajando para Bolívia, né, para se prepararem para o jogo contra a equipe do The Strongest na Libertadores, e na ocasião eu falei que os jogadores, né, no caso o Marcos Felipe e o Danilo Fernandes, iriam viajar depois desse jogo contra o América de Natal. Era a informação que eu tinha primeiro, mas o Bahia acabou divulgando também, né, e outros veículos também, de que os jogadores já viajam amanhã para Bolívia para se preparar lá no CT do Bolívar, que é parceiro do Grupo City. Ou seja, Deni Júnior vai ser o goleiro amanhã contra a equipe do América de Natal e também vai ser o goleiro na partida contra o Barcelona de Ilhéus no sábado lá no Barradão. Vou trazer a confirmação da equipe logo mais aqui no canal também. Falando agora sobre o Zé Guilherme, lateral esquerdo, que chegou, né, do Grêmio aqui no Bahia. Ele está servindo a seleção brasileira sub-20 no sul-americano da categoria, que dá vaga, né, a Copa do Mundo sub-20. O Zé Guilherme foi titular em apenas uma partida, né, das que ele participou. Se eu não estou enganado, foram 4 partidas. Ele participou do primeiro jogo como titular, né, da seleção brasileira, onde o time tomou 6-0 da Argentina. O Zé Guilherme, na ocasião, acabou sendo substituído no intervalo mesmo, uns 45 minutos, e logo depois fez partidas, mas sempre entrando ali no segundo tempo e até então não deixando uma boa impressão. A lateral esquerda, que é um dos assuntos mais comentados aqui pela torcida nos comentários dos nossos vídeos, falando sobre reforços e tal, sobre a necessidade de contratar mais alguém. O Zé Guilherme, em tese, é um jogador para ocupar essa terceira vaga na lateral esquerda, que vai ser ocupada pelo Luciano Juba e pelo Iago Boducci durante a temporada. E o Zé Guilherme pode jogar, obviamente, na lateral esquerda, pode fazer essa função junto com o volante Rezende também, que pode atuar. Eu acho também um pouco injusto a gente falar do Zé Guilherme apenas pelo que a gente está vendo, né, no Campeonato Sul-Americano Sub-20, vestindo a camisa da seleção brasileira, porque assim como na seleção principal, a seleção de categoria de base também, né, Sub-20, não empolga tanto, ainda mais com o técnico Ramon Menezes. A estreia do Brasil perdendo de 6-0 para a Argentina e os jogos seguintes também, onde a seleção ganhava, mas ainda assim com muitas dificuldades, de equipes bem menores e de equipes bem inferiores tecnicamente falando, é uma situação muito complicada. Assim como na principal, né, que não empolga, a seleção Sub-20 também vai seguindo o mesmo caminho. E o Zé Guilherme teve uma aparição muito ruim nos primeiros 45 minutos contra a seleção da Argentina, depois apareceu em alguns outros jogos, mas ainda assim sem empolgar tanto. Mas é torcer para que esse sul-americano acabe logo, faltam 2 jogos e aí sim ele vai poder vestir a camisa do Bahia e vai poder atuar na reta final do Campeonato Baiano e também da Copa do Nordeste. Ele já poderia inclusive estar jogando os primeiros jogos do Campeonato Baiano, poderia fazer esse jogo agora contra o Barcelona de Ilhéus lá no sábado, né, porque provavelmente o Bahia vai utilizar um time muito modificado. Enfim, ele foi convocado, não vai poder se apresentar agora, então só depois do sul-americano é que ele vai se apresentar aqui no Bahia e aí sim poder começar a trabalhar junto com o grupo. A ideia é que ele possa servir tanto a categoria de base, tanto a equipe sub-20 quanto o time principal. Obviamente ele vai ser observado pelo técnico Rogério Ceni quando ele voltar, e aí sim fazendo essas aparições entre profissional, base e tal, assim como a ideia também do David Martins. É a mesma coisa. David Martins adquirido junto ao América Mineiro por 12 milhões de reais e o Zé Guilherme adquirido junto ao Grêmio por 6 milhões de reais. Reforços milionários para a categoria de base, mas é o Bahia tentando montar uma estrutura muito boa desde as categorias de base também e tentando lapidar aos poucos esses jogadores para que eles possam aparecer no principal aos pouquinhos também, ganhando ritmo e ganhando forma de jogo, ganhando minutagem para poder, obviamente, servir o time do Rogério Ceni. Falando agora sobre o assunto mais comentado do dia, que foi a ideia do Bahia jogar no estádio de Pituaçu. Isso aconteceu depois que o governador Jerônimo Rodrigues deu uma entrevista falando sobre a privatização do estádio e citou o Bahia como um dos clubes interessados em administrar o estádio, em tentar adquirir de alguma forma, enfim. Eu quero trazer para vocês algumas apurações que eu fiz durante a manhã sobre esse assunto. Quero tentar trazer e explicar de uma forma bem simples para que todo mundo consiga entender e para que o torcedor também consiga entender bem essa história e
consiga ficar parte dessa situação. O Leiro do canal Info Bahia também trouxe uma informação que é muito parecida com o que eu vou trazer aqui agora. Ele já tinha essa informação antes, não acabou não soltando na época quando tomou conhecimento. Eu tive conhecimento dessa informação no dia de hoje, apurando essa situação, e eu queria explicar para vocês também aquilo que está acontecendo e contextos também. Vamos lá. O estádio de Pituaçu é o estádio do governo do estado. É um estádio que o Bahia já jogou em 2010, 32 mil pessoas, estádio que é muito bem localizado, fica numa região muito boa de Salvador, ali na Avenida Paralela, tem metrô perto, terminal de ônibus perto também, enfim. Tudo muito bom, né, para receber jogos e tal. Isso de uma certa forma já interessava o Bahia, porque o Bahia sabia que a Fonte Nova, né, só lá para 2028, então até lá tentou encontrar alguns atalhos, né, pelo caminho, tentou encontrar algumas oportunidades junto ao estádio de Pituaçu, porque o clube também estava procurando na época um terreno para poder construir um centro de treinamento na cidade de Salvador. Toda aquela situação do Bahia sair de Ilhas d'Ávila, vir para mais próximo aqui do aeroporto, para próximo da cidade de Salvador, e a ideia continuou junto naquela época, né, que o Bahia procurou o governo do estado para Pituaçu, também para adquirir um espaço para fazer o centro de treinamento. A ideia do estádio de Pituaçu surgiu depois que o Bahia viu que existia uma possibilidade muito boa naquela região. O estádio de Pituaçu fica localizado na Paralela, mas em volta do estádio de Pituaçu tem uma área de mata muito grande, que também, se eu não me engano, pertence uma área ali ao governo do estado, e o terreno em si, o Bahia poderia aproveitar isso, junto com o estádio de Pituaçu, para construir um complexo, para construir um centro de treinamento ali junto com o estádio e tal, como é parecido com o do Manchester City, por exemplo, lá no Etihad Campus, que é um estádio, um centro de treinamento, um serviço de hotelaria, enfim, são muitas coisas juntas no mesmo espaço. A ideia do Bahia era fazer a mesma coisa com o estádio de Pituaçu. O Bahia procurou o governo do estado para saber as possibilidades, para saber a situação do terreno, como é que se podia fazer de fato, se podia fazer, quanto custava, qual era a área que poderia ser construída esse complexo que eu estou falando para vocês. Enfim, tudo isso foi de uma forma investigada pelo Bahia. O Bahia procurou, né, oportunidades, procurou viabilidades para tentar fazer, para tentar construir, conversas, negociações, enfim, tudo isso aconteceu, o negócio não foi para frente, e nesse momento, pelo menos no meu conhecimento, é de que as negociações estão encerradas para essa possibilidade, pelo menos até então, né, o Bahia pode retomar as conversas com o governo do estado se entender que é a única possibilidade, ou se entender que a possibilidade é muito boa, mas enfim, nesse momento as negociações estão paradas, não tem nada de novo nessa situação para o Bahia tentar adquirir o estádio de Pituaçu. A ideia era adquirir o estádio de Pituaçu, ou administrar o estádio, enfim, não sei exatamente qual era a ideia do Bahia nesse sentido, mas era jogar no estádio de Pituaçu, reformar o estádio, ampliar a capacidade, construir um centro de treinamento em volta, com tudo parecido ali como é com o do Manchester City, e poder se hospedar naquela região. A ideia eu acho maravilhosa, é uma ideia muito boa, por quê? Porque você aproveita junto o estádio para construir o centro de treinamento próximo, como é no Manchester City, por exemplo. Facilitaria demais a logística do Bahia, é uma região que fica próximo do aeroporto também, próximo de muitas coisas interessantes ali para receber grandes jogos, né? Metrô, tem uma avenida paralela, dá ligação para vários bairros aqui de Salvador, enfim. Uma ideia muito boa, eu acho que seria fantástico se isso acontecesse de fato, mesmo tendo um chamego com a Fonte Nova. Eu sei que muitos não vão entender assim, estádio próprio, eu sei que é legal e tal, mas a Fonte Nova para mim é a casa do Bahia, é a cara do povo, da cidade de Salvador, enfim. Eu sou daquelas pessoas que gostam da história mesmo, e a Fonte Nova carrega esse peso, na minha opinião, mas é óbvio que jogar no estádio de Pituaçu, que também tem sua história com o Bahia, seria também fantástico, né? O Bahia adquirir o estádio, ter o estádio próprio, poder administrar, enfim, também seria uma ideia muito boa. Comenta aqui embaixo nos comentários a tua opinião referente a esse assunto. Até o próximo vídeo, valeu, tchau!